Olá a todos, olá a todas, professor Felipe de novo, de redação. Então vamos lá, gente, vamos começar mais um módulo na plataforma virtual. Bom dia para quem está assistindo meu vídeo de dia, boa tarde para quem está assistindo este vídeo de tarde e boa noite para aqueles que estão assistindo à noite. E se você estiver vendo esse vídeo de madrugada, desliga e vai dormir, cara. Madrugada é hora de tirar um sono. Bom, continuando aqui nossa aula, a gente vai para o capítulo 17 hoje, autobiografia, a página é 335, o texto começa na 336. Se não leu ainda a autobiografia do Moacir Sclayer, eu vou sempre falando, eu vou falar, durante essa aula eu vou falar o nome dele errado, tá? Eu vou ficar o tempo todo falando o nome dele errado, porque eu não consigo falar o nome dele certo. É um problema meu, galera. Nada. Então, para dar uma lida lá, a autobiografia dele é bem maneira. Caso dá uma pausa aqui, vai, lê a autobiografia, curte esse texto, depois você volta para cá, a gente continua a aula, beleza? Então, para aqueles que já pausaram o vídeo e leram, vamos começar a nossa aula com o Senta que lá vem a história do antigo Rá-Tim-Bum. Senta que lá vem a história. Bom, de novo essa parte aí, descrevendo pra gente o que é autobiografia. Então, sempre lembrando que autobiografia é um texto que conta a história do autor. Ele próprio escreve a história dele. Ele vai escrever a história de vida dele. Ele mesmo escreve. Bom, mas na autobiografia, o narrador é narrador, é escritor ou é protagonista? É o quê? Qual é a função dessa pessoa? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é lembrar o que é narrador, lembrar o que é personagem, lembrar o que é narrador, personagem e, por fim, a gente entra nessa questão de escritor. Vamos lá, gente. Narrador é quem conta a história que a gente está ouvindo ou que a gente está lendo. Personagens são as pessoas que participam daquela história, tá? Os seres que falam como humano, qualquer coisa que vai fazer aquela história se movimentar. Eu já vi vídeo que os personagens eram dois vulcões. São personagens? São personagens, tá? O narrador personagem, e aí que tá que a gente precisa lembrar disso. O narrador personagem, o narrador de primeira pessoa, é quando um integrante da história conta tudo o que acontece. Eu botei aquele tudo entre parênteses porque é um tudo a partir do que ele vivenciou, do que ele conheceu. No caso do Moacir Sclayer, a gente só sempre vê a história de vida dele, dos textos que influenciaram ele, da questão de fabricar brinquedos, como é que era o brinquedo naquela época, quando ele era criança, sobre o acidente do avião. Então, assim, a gente tem tudo que é contado a partir da ótica dele, de como ele viu isso tudo. E o escritor? Quem é o escritor? O escritor é a pessoa que escreve essa história. Tá, mas o narrador é o escritor? Então, vamos lá. Essa é uma coisa que a gente tem que deixar muito bem explicadinha para a gente continuar a nossa vidinha. Em muitos textos, hoje em dia, a teoria de literário, ou seja, a teoria que estuda essa questão de escritor, texto, diz para não confundir a história de vida do escritor com a história de vida do narrador, a história de vida do texto que está sendo contado, tá? O que eu quero dizer é que, dependendo do gênero que a gente está lendo, o narrador não é o escritor, tá? Geralmente, em muitos gêneros textuais, o narrador não é o escritor. Só que, no nosso texto... para quem não sabe, esse moço simpático que está aí é o Moacir Sclayer. Eu vou falar errado. Relaxa, eu vou falar errado. Que escreveu Texto ou A Vida, tá? A autobiografia que leu. Então, nesse texto que a gente está lendo, nesse texto que nós estamos estudando, a autobiografia, o Moacir, ele é o narrador, porque é ele que nos conta a história. Ele é o personagem, porque é a história de vida dele. E, ao mesmo tempo, ele é o escritor, porque ele está escrevendo a história. Então, no gênero autobiografia, narrador, personagem e escritor se confundem num só. Então, o texto ou a vida, o Moacir Sclayer, eu falei errado de novo, ele é o narrador, ele é o personagem e o escritor. Contudo,
com tudo. Nos textos que a gente já vem estudando aqui há muito tempo, por exemplo, os contos populares que a gente viu antes, ou melhor, na história em quadrinho do Calvin, lembra uma aula que eu botei a foto do desenhista, do cartunista que criou o quadrinho do Calvin? Ele não é o narrador do texto, ele não é um personagem, ele não é o pai do Calvin, ele é o escritor, ele é o cartunista que criou aquilo tudo. No texto Autobiografia, como a gente já viu, o Moacir, que escreveu este texto sobre a vida dele, ele é o narrador, porque ele que conta a história. Ele é o personagem porque é a história desta pessoa no texto, e ele ao mesmo tempo o escritor porque ele está escrevendo. Então, quando o personagem quando o narrador é um escritor, depende do gênero textual que você está lendo. Tem que conhecer o gênero textual. Conto popular, o narrador não é o escritor. Depende do texto que você está lendo. Beleza? Bom, vamos de novo voltar a essa questão dos verbos, tá? O verbo é algo importantíssimo. Eu falei semana passada que o verbo na autobiografia, ele vai... Não só verbo, tá? Verbo, pronome... Tudo que tem as três pessoas do discurso, eu, tu, ele, quem fala, quem escuta, quem não está na conversa, o fofoqueirinho, essas três pessoas do discurso, eu, primeira pessoa, quem fala, tu ou você, segunda pessoa, quem ouve, ele ou ela, terceira pessoa, quem está fora da conversa, tudo isso que tiver pessoa do discurso, ou seja, pronome e verbo, tem que estar na primeira pessoa do discurso, tem que aparecer como tem que aparecer como fazendo referência ao autor, porque é um texto, de novo, autobiográfico. Quem escreve aquela história é o narrador, personagem de tudo. Então aqui eu tenho um exemplo, logo no início do texto. Vamos para a primeira frase: escrevo há muito tempo. Quem é o sujeito do verbo escrevo? Eu. Por que o sujeito é o pronome eu? Porque é o Moacir Sclayer, eu falei errado de novo. Daqui a pouco eu vou falar Cicliar, eu vou falar errado para você. É ele que escreve, então, como ele está falando referência a ele mesmo, ele usou o pronome eu. E vai fazer isso de novo na segunda frase. Eu costumo dizer que ainda não aprendi. Eu aprendi. Não foi por falta de prática. Então, tudo aqui vai fazer referência ao escritor, que ao mesmo tempo é o narrador, que ao mesmo tempo é o personagem. Porque é um texto sobre a vida dele. Então, se é um texto sobre a vida dele, eu vou escrever usando o eu. Se vocês forem escrever um texto sobre a vida de vocês, vocês vão falar eu. Por exemplo, se vocês forem escrever um texto falando como foi o seu dia de ontem, você vai começar a falar. Você pode começar com eu ou do nada, ou você pode começar como ele começou, fazendo um sujeito oculto, um sujeito desinencial. E repara, como a história de vida dele, a gente vai ver aquilo que foi texto, os textos que fizeram ele começar essa questão toda. Então, eu tenho aí a história do Saci Pererê, do Negrinho do Pastoreiro, a história da Cuca, de Hércules, Teseu, os Argonautas, do Mickey Mouse, Tarzan, os Macabeus, que eu não sei o que é Macabeus, os Piratas, Emília, João Felpudo, também não conheço João Felpudo, e Huck Finn, que é uma história americana. Então, isso tudo foi referência dele de texto. Assim, pergunta, qual é a sua referência? Se você for escrever a autobiografia sua, você teria referência de textos ou não? Então, é algum em particular dele, do Moacir Sclayer, sei lá, falando errado de novo. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado na autobiografia. Primeiro, quais são os verbos, a quem esse verbo faz referência? A aula de coesão da professora Suzana, coesão referencial. A quem esse verbo faz referência? Se está fazendo a eu, enquanto narrador, leitor, narrador e personagem do texto, eu vou usar o pronome eu. Beleza? E assim vai. Bom, continuando, a autobiografia, ela vai, não só a autobiografia, tá? Qualquer texto vai apresentar, qualquer texto narrativo, ele vai apresentar passagem de tempo. A gente tem que ficar
muito atento aos marcadores temporais. Repara aqui, ó, eu não vou ler esse texto todo. No certa manhã. Ou seja, aí aqui a gente já colocou, ele faz uma quebra com relação a isso aqui, tá? Então, numa certa manhã, num dado momento, aconteceu uma coisa que ele relata aqui. No próximo parágrafo, como ele vai terminar de falar tudo o que aconteceu nessa certa manhã, ele começa com agora, hoje em dia, tá? Hoje em dia, no momento que ele escreve esse texto. Agora, quando eu lembro este fato aqui, coisa referencial, este fato aqui que ele disse, concluo que, num certo sentido, ele não estava mentindo. Entendeu? Hoje em dia, que ele já é adulto, que ele já refletiu, uma coisa muito importante da gente entender é que esse texto vai trazer muitas reflexões de como o narrador, como o escritor, ele entende o mundo, como ele vê o mundo, como as coisas que ele vivenciou, ou que ele leu, ou que ele viveu, mudaram. Então, mas o assunto, então a gente tem que entender isso, tá? Isso está ligado à parte que nós lemos sobre reflexão, sobre narrador, personagem, escritor. E a gente tem que ter tomado cuidado com isso. É um texto que ele traz reflexões do narrador, do escritor. Até porque é uma autobiografia. Mas o problema, a gente não está discutindo sobre isso. Eu estou falando sobre esse aqui, ó, certa manhã e agora. Quando ele colocou esse certa manhã, é um marcador temporal que mantém o texto no passado, que mantém o texto lá atrás, enquanto ele era criança. Então, tudo aqui ele vai falar sobre a queda do avião. Então, ele vem daqui, início desse parágrafo, até aqui o final, falando sobre a queda do avião. Como nesse parágrafo ele vai mudar, vai falar de uma outra questão, ele começa com um marcador temporal de hoje em dia, agora. Agora que ele já viveu um monte de coisa, que ele conhece muita coisa, ele pode falar que o garoto não estava mentindo. Essa marcação temporal, ela é bem importante para a gente entender quanto tempo passou do momento que ele começou a escrever lá no primeiro parágrafo até esse último parágrafo que a gente está lendo aqui, tá? É isso que eu queria falar com esse marcador temporal. Essa aula está bem curtinha, porque a autobiografia em si, esse momento tinha muito momento. O que eu vou fazer é deixando aqui também passar as definições para vocês irem pausando o vídeo de hipérbole, ambiguidade, personificação, eufemismo, intertextualidade, ironia. Pausa o vídeo, anota, vê direitinho, porque eu vou passar um pouquinho bem rápido, tá, galera? Vou ficar em silêncio agora. Esse slide está bem grande. Então é isso, galera. Espero que todos tenham entendido a matéria hoje, tá? Tudo de bom para vocês. Um forte abraço e tchau.